pedindo a bênção, a permissão de Deus, nosso Pai, acompanhado do nosso irmão maior, que os espíritos amigos nos acompanhem, nos abençoe, que te ilumine, Everton, e que nós possamos estar com o coração e os ouvidos em alerta para pôr tudo em prática a aprendizagem dessa noite. Que as nossas famílias sejam abençoadas, que os nossos irmãos que não estão participando também sintam o nosso carinho, a nossa proteção, e vamos seguir em frente nessa noite com muita vontade de aprender, de acertar e de ser felizes. Que assim seja. Bom, também tá a Gislaine aqui do Artivida, que é a primeira vez que participa conosco. Eu convidei o pessoal do Artivida para estar conosco e acho que vamos ver quantos deles conseguem nos acompanhar. É, vocês acompanharam semana passada, viram o tema do estudo. Hoje é o mesmo tema, mas eu acho que a gente está com tanto conteúdo que eu acho que não vai dar tempo de ver tudo. Acho que eu exagerei um pouquinho aí, mas podemos tentar. Nós estamos tratando da família de Jesus, né? Então, o Bruno começou a falar disso semana passada, falou um bom tempo. Eu vou meio que um pouquinho retomar o que o Bruno falou e tentar ir mais à frente. Olha o Matheus aí. O Matheus é a mãe do Matheus. Que é assim, depois que a gente tem filho, depois neto também. A gente não tem personalidade. A personalidade é dos, é dos rebentos. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Bom, é muito claro assim o propósito, né, dessa passagem fica muito evidente. Até o fato de, de Lucas e Marcos e Mateus haverem descrito isso, falado disso, parece que fica muito evidente assim o intuito do que se quer passar, né? Do que se quer fazer, do que se quer falar, do que é a família efetivamente, que é uma questão difícil, né? De vez em quando eu falo no centro a respeito de família e a gente fala um pouquinho das dificuldades, eu até brinco, falo, se o que eu estiver falando não servir para ninguém, pode levantar e ir embora, né? Se ninguém que tiver problema em família, porque não tem jeito, né? Algum problema a gente vai enfrentar. Então, o tema propriamente é essa família de Jesus. Vamos ver o que a gente pode colher a respeito disso. Não foi, né? Pulou um aí. Vou ter que pular porque não estou vendo. Bom, eu peguei, até o Bruno tinha falado, né? Do Champlin, do conteúdo dele muito semelhante ao que Kardec traz. E eu fui pesquisar quem é o Champlin. Ele é um americano, nascido em Salt Lake City, que se radicou no Brasil e foi professor da Unesp por 30 anos. E ele escreveu sobre o Novo Testamento, né? Essa obra que a gente sempre usa aqui, ela é espetacular. É uma obra assim muito completa, muito completa. Então, falando a respeito
da família de Jesus, ele diz assim: Jesus ensinou essa mesma lição a certa mulher que invejou Maria por ter dado à luz a um tão ilustre filho. Essa mulher chamou Maria de bem-aventurada, mas no dizer de Jesus, os verdadeiramente bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Aí eu peguei o trecho que Lucas fala disso, né? E aconteceu que dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O slide que a gente pulou aí falava exatamente da mesma passagem, né? De dizer assim, de fisicamente a gente participar, estar perto. Então, entre os católicos, salvo engano, não, isso é verdade. O dia da Boa Morte tem o dia da Boa Morte. O dia da Boa Morte é o dia de São José. E aí a gente, por que é Boa Morte, né? Porque do lado de Jesus e de Maria, né? O amparo é grande. E isso mesmo é sempre levado para essa questão assim, no nosso ver, né? É, eu sou parente de fulano, eu sou primo de ciclano. Quando aquela pessoa tem algum tipo de, de elevação, de sucesso, uma coisa nessa linha assim, né? Quando a pessoa não oferece isso, muitas vezes a gente omite, né? E Jesus, ele traz de uma forma diferente, né? Ele fala assim, o sangue não tem, não tem tanto peso assim, né? Não tem tanto valor. A família que me abriga efetivamente, né? É aquela que ouve a palavra de Deus e a pratica. E esses trechos que eu vou falar agora são alguns excertos do próprio Champlin, comentando porque está muito em linha do que Kardec fala. Mas o Champlin, ele nasceu em 1933, ele era um presbiteriano, e ele é muito depois de Kardec. Ele é muito depois de Kardec. E a fala dele é muito próxima. Então ele diz assim, ó: Crisóstomo falou: Quantas mulheres têm abençoado aquela Santa Virgem em seu ventre e têm desejado ser mãe como ela foi? Mas o que as impede? Cristo abriu para nós um largo caminho para a felicidade, e não apenas as mulheres, mas também os homens podem palmilhar esse caminho, a saber, o caminho da obediência, e não os das dores de parto que cria esse tipo de mãe. Então, mais uma vez, o que se faz, o que se vibra, né? E não de quem a gente tem o laço sanguíneo. O Wordsworth disse: só existe uma verdadeira nobreza, a obediência a Deus. Esta é maior do que aquela nobreza da relação entre Virgem Maria e Cristo. E Matthew Henry declarou: todos os crentes obedientes são parentes chegados de Jesus Cristo. Eles levam o seu nome, possuem a sua natureza, pertencem à sua família. Ele os ama, conversa livremente com eles como parentes seus. Vou dar um exemplo. O dia que o Moacir estava aqui em casa, eu fui levá-lo em Sacramento. Não sei se eu falei isso aqui, mas se eu falei, falo de novo. Eu fui levá-lo em Sacramento, porque é tão gostoso ir conversando com o Moacir, né? Assim, se a gente colocar em prateleiras, eu sinto assim, o Moacir numa prateleira acima. Tanto pela sua arte, às vezes a gente não valoriza tanto, mas o Moacir tem talento musical, as suas composições, para estar na primeira linha da música do Brasil. Ele tem talento para isso, mas ele pegou aquilo que o seu coração, o seu espírito manda. Então é sempre uma oportunidade muito boa, muito bacana estar com ele. E quando eu cheguei lá, até pus, acho que eu pus a foto.
eu encontrei a Alzira, que ele foi para casa dela e tal, e me deixou lá conversando. Eu fiquei uns 30 minutos conversando com a Alzira. E eu falei para a Alzira de um livro que é muito legal, que são as mensagens que seu Eurípides Barçanufo recebia quando ele esteve aqui. Então tá todo mundo lá, tá todo mundo lá. E lá pelas tantas, ela falou assim: essas mensagens foram recebidas e seu Eurípides mandou guardar por 50 anos. 50 anos depois da sua morte. E ela falou assim: e passou-se mais 50, e aí a gente teve autorização para publicar com alguma modificação. Eu falei, eu nem perguntei. Ela falou assim: eu tirei, a gente tirou as mensagens de Jesus para Eurípides. Então, quem que está mais perto de Jesus? Dentre esses que a gente conhece, né? Quem são esses que ombreiam, né? Que se relacionam com Cristo? Porque Eurípides, gente, você vai estudar a vida de Eurípides, você fala, pelo amor de Deus, não é possível que um espírito assim habitou aqui, né? No sacramento, né? É um espírito reto, reto, do começo ao fim, do começo ao fim, em tudo, em tudo. Então, é isso, tá em linha com o que esses estudiosos estão falando. Mas vamos mais. Vou pegar a Madre Teresa. O que a senhora fala para Deus quando reza? Eu não falo nada, eu só escuto. E o que Deus fala para a senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. Então, quando a Lígia ficou grávida do Rafael, eu tinha 22 anos e a Lígia tinha 20. E assim, era uma situação muito difícil. E quando eu soube que a Lígia estava grávida, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu passei a noite em claro. E quando eu cheguei em casa, tava a minha avó e a minha mãe. A minha avó era como se fosse a minha mãe, era uma segunda mãe. Ela até falava assim: vó é mãe duas vezes. Tipo assim, vó tá na frente da mãe, né? Que hoje eu tô até concordando com isso aí, que vó é pai duas vezes. E, e eu cheguei em casa e não falei nada. Só falei bom dia, eu tinha dormido na casa da Lígia, mas só chorei. E cheguei em casa e fui para minha cama. E deitei lá e comecei a chorar, porque assim, a situação era muito difícil, muito difícil. E aí eu me lembro exatamente. A minha mãe entrou no quarto, foi até mim, passou a mão em mim assim, falou: você tá chorando, meu filho? O que você tá chorando? E eu não conseguia falar. E ela falou assim: a Lídia tá grávida, né? Não tem problema, meu bem. A gente vai estar junto. Gente, olha, foi uma coisa assim. A minha avó entrou e me abraçou, assim, chorando também, numa identidade, sabe? Numa identificação, numa cumplicidade que é de família, né? Que é de família. E porque assim, quando você passa por uma situação muito difícil, você ouve de tudo. Não sei se já passaram, tiveram essa experiência, né? Mas até na casa espírita mesmo, assim, umas falas, mas vou ser eufemístico, tão desamorosa, né? Tão julgadora, tão. E quando você encontra o amor, é diferente, né? Então é essa identidade que eu penso que o Cristo falou, é essa que que Eurípides vibrava, é essa que Madre Teresa fala, é por aí, é nessa linha, é nessa linha. Gente, eu preciso pegar o carregador aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, essa é a hora.
Bruno, você que fez o estudo semana passada. Ou outra Essa, pessoa também. Pode essa falar, Bruno. informação, Vou pegar o carregador. essa informação que você trouxe do Champlin eu achei bem interessante, né? Se com certeza ele era, né? Mas se ele foi um estudioso sem preconceitos, possivelmente ele passou pela leitura dele a obra de Kardec, né? Porque esses estudiosos, principalmente quem gosta da história do judaísmo, do cristianismo, eles vão beber de todas as fontes, né? Independente da vertente religiosa. E aí isso explica também, às vezes, um pouco inconsciente ou conscientemente esse alinhamento de pensamentos, né? Eu achei muito bacana isso aí da parte dele. Legal, né? A gente saber, né? Eu achei legal. Deixa eu ver se eu consigo voltar para minha. Voltei. Bom. Concluiu, Bruno? Posso continuar? Tem uma outra questão que eu lembrei da, de uma aula com a irmã Ila que a gente teve. Acho, bom, não sei se foi aqui agora, né? Tanta coisa. Mas ela foi falar sobre a família de Jesus, né? E quando a gente estudou lá aquele monte da, da, da linhagem dele, né? Aquele monte de parente lá que vai voltando, e é cheio de parente ruim no meio ali, né? Então Jesus, Jesus ele sempre deixou claro que essa questão aí não deve prevalecer, não, senão ele não poderia ser levado muito em consideração, né? Dada a origem dele. Na verdade, pela tradição, Jesus é descendente de Davi, que era. Davi era o protótipo, né? E Jesus era, era a consagração, né? Então, mas no meio teve gente que não era tão boa assim, né? É isso que ela fala, né? Não foi aqui entre nós, não. Bom, dos parentes de Jesus, né, que a gente pensa que até vou falar um pouquinho disso, mas o que é falado é de João, né? De João Batista, porque esse tinha identidade espiritual com o Cristo, né? Convidando-os à sua mesa, cuida deles, provê suas necessidades e garante que nada lhes falte de tudo quanto lhes torna necessário. Quando morreu, deixou-lhes uma grande herança e agora nos céus continua em relação com eles e finalmente fará com que sejam semelhantes a ele. Nunca se envergonhará de seus parentes pobres, mas antes haverá de confessá-los diante dos homens, diante dos anjos e diante de seu Pai. Aqui ele está falando na postura de Jesus, aqui está muito claro, né? Tá fácil da gente entender. Vou tentar voltar para o meu espaço. O que eu acho que não consigo passar? Vou ter que estopar e voltar, meu bem. Né? Parar de compartilhar. É. Ô, Everton, Oi. essa herança não é material, né? São as lições dele, né? Material, coitado. Ele fala. Ele vai dizer: as aves têm seus ninhos, as serpentes seus covis, mas o filho do homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. Então, acho tanta graça quando a gente vê essas reuniões de corrente do progresso, né? Quem está desempregado, está sem dinheiro, né? Vem participar, que vai sair com tudo resolvido. É, sei, né? É uma coisa não tá batendo para ser eufemístico de novo. Bom, aí eu peguei um comentário do Craig, que é o comentário bíblico, né, dos Atos. Ele fala assim, ó: pensar em seus correligionários como irmãos e irmãs era comum. Só para falar, peraí, que senão você não vai entender o que eu tô falando. O Craig vai falar
de como os judeus viam aqueles que são seus irmãos de fé, para a gente usando um anacronismo, mas para a gente entender. Como hoje se fala, né? Tem muitas religiões que falam meus irmãos, né? Irmão, irmão e tal. Mais ou menos nessa linha. Ele vai fazer o comentário de como eles enxergavam isso. Pensar em seus correligionários como irmãos e irmãs era comum. O respeito às pessoas mais velhas, como mães ou pais, também era generalizado. Mas permitir laços na comunidade religiosa para levar precedência, quer dizer, acima mesmo sobre os laços de família, era algo desconhecido no judaísmo. Exceto quando um pagão se convertiu ao judaísmo e considerava sua nova família como mais importante que a antiga. O que eu estou dizendo aqui? Que essa fala do Cristo era incomum, não era trivial. É isso que eu estou querendo dizer. Ele diz que mesmo entre os irmãos de fé, os laços de sangue tinham precedência. Aí agora chegamos num tema fácil. Você acha que eu exagerei aí? Então, né? Isso que as pessoas ficam pensando, senão só briga. Ontem eu vi um pensamento que fala assim, que um homem que está errado, que reconhece que está errado, e sabe que está errado, e reconhece que está errado, ele é um homem sábio. Mas um homem que está certo, que sabe que está certo, e reconhece que está errado, ele é um homem casado. Como dizer que não há... A Ana não está concordando. Tá vendo? Não, mas é só para ilustrar. A Lígia não está concordando. Bom, mas então não vou falar de mim não, vamos para o Evangelho. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo paixões e as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço. Mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Por fim, claro que vocês estão vendo que é do Evangelho segundo o Espiritismo, está aí no canto esquerdo acima. E eu dei uma resumidinha naquele capítulo que trata exatamente dessa passagem, né? Mas, aliás, não é dessa passagem não. É a ingratidão dos filhos e os laços de família. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo com preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Bom, num breve resumo, falando da ingratidão, ele fala assim, que a gente fala assim, da terra a gente não leva nada, né? A gente leva sim, a gente leva os nossos valores espirituais. E ficamos marcados ainda com aqueles espíritos que nos quiseram mal, mas especialmente que nós quisemos mal. Então, depois de um tempo, nós somos chamados a arrostar, a encontrar esses companheiros. Ô Bruno, será que você procura aí na sua internet e compartilha com a gente esse vídeo? Porque se eu colocar aqui, acho que não vai dar certo. Peraí, só um minutinho. Bom,
enquanto o Bruno vai pegando lá, tem que pôr a partir do minuto e 20, viu? O Evangelho nos diz assim, falando dos laços de família aqui, né? Que nem sempre esses laços são por afinidade. Muitas vezes nós somos chamados a conviver diuturnamente com espíritos que não nos eram afins. Até nessas... Eu sempre tô olhando assim alguém... ou pessoas de outras religiões palestrando e tal, para ver se tem alguma coisa assim legal, diferente, né? E esses tempos eu vi o Fábio de Mello, uma pergunta que uma das ouvintes faz para ele a respeito disso. Eu falei, deixa eu ver o que ele vai falar. Resposta muito fraca. Não tem assim subsídio, né, para poder explicar. Ele fala, não dá pra gente saber, enfim, nessa linha aí. Achou? Everton, Oi, Karen. eu tô lembrando, ontem, você assistiu o filme E a Vida Continua, né, do livro de André Luiz, né, e a trama familiar ali é sensacional. Quem não assistiu, eu recomendo assistir. Papai tá aqui, não tinha assistido, ele tá aqui em casa, né, e aí a gente assistiu juntos ontem. E assim, a trama familiar daquele livro é muito, muito É bonita, né? impressionante. Impressionante. Então, vale a pena. Tudo que você está falando, eu estou lembrando aqui do livro e do filme, né? É bem aquilo, né? Não vou dar spoiler, não, para o pessoal assistir. O Bruno tava na tela, mas saiu. Acho que passou ontem na TV, não passou? Nossa, aí, nosso lar. Nosso like passou. Era pelo menos assistir. Desse filme. Não, desse filme também. Pode falar, Desculpa. cara. O Matheus estava aqui, ele não sabe se ele fica aqui, se ele fica lá embaixo. Pode compartilhar aqui? Pode. Põe aí no minuto e 20, 19, igual tava aí. Esse é um texto, é uma poesia. Toda vez que ele ia na estação e a recebia carta do Bastião, vinha me procurar tão satisfeito que o pobre do velhinho até agarrava o jeito de moço que ainda não tem nem barba na cara. Correndo, ele varava a cerca de Taquara e chegava sorrindo, me pedindo para eu ler a carta que o filho escreveu. Mais de 8 anos sem parar fui eu que leu as cartas dele uma por uma e via as tristezas, as alegrias que o velho tinha com as notícias que vinha. Lia para ele escutar, depois o senhor Gabriel pedia para eu guardar. Vou ler para vocês essa aqui, que é a primeira. O velho até chorou com a brincadeira, porque qual é o pai que quer ver o filho judiado, não é mesmo? Olha só o que o desesperado e pobre do rapaz mandou dizer. Meu pai, não posso mais suportar os desaforos do patrão, que só me chama de tonto e caipirão. A peste da patroa, que parecia até ser boa pessoa, garrou a me chamar de indígene e diz que o meu lugar é a Mata Virgem. Como com o tempo tudo vai mudando, né? As outras cartas que depois de um ano o velho me pedia para mim ler, até dá gosto ver. Para ler, não é preciso engaropar os óculos no nariz. Olha só o que essa aqui diz, olha. Eu queria ir aí para lhe dar um abraço, mas o meu tempo aqui é escasso. Se eu puder, em agosto, vou com meu chefe aí. Ele faz muito gosto de conhecer o senhor. De alegria, o velhinho até chorou.
Bom, todas essas cartas que vocês estão vendo, ia chegando, eu ia lendo, tá? Ele ia escutando. Né? Tem alguma, com cada palavreado, que deixava a gente até meio atrapalhado. Olha só. A minha vida foi a sombria floresta que o sol do amor mudou numa sala de festa. Meu pai, vou me casar. Quebrei o compromisso de ficar celibatário. Vocês sabem o que é? Não, se não fosse o Boticário, nós dois também ficávamos sem saber. É quem fica sorteiro em ter morrer. Bom, essa carta o velhinho intercantou. Então uma bebedeira ele tomou. Contou para todo o povo, comprou um sapatão novo, um parelho de roupa no salim. Olha, nunca vimos ele tão contente assim. Agora, escute aqui só a última carta recebida, que era melhor que fosse consumida. Acho bom o senhor não vir no casamento. O povo daqui é luxento. Deve de comparecer pessoa de harta roda, que se traja de acordo com a moda. Por isso, eu não quero que a sua absoluta farta de traquejo me deixe envergonhado, justamente no dia do meu noivado. Quando acabei de ler, o velho agarrou a tremer, sentou soluçando ali no banco, pediu água, bebeu e foi embora se arrastando. No outro dia, encontraram o pobre esticado. Logo chegou o delegado, mais uns 2 soldados juntos, estiveram lá vendo o corpo do defunto e alguém comentou: deve de ser alguma cascavé que mordeu o Gabriel. E aí? Qual que é a cascavel, Ana? Melhor não nomear, né? O Pessoal, Everton, oi. tem um filme do Mazzaropi, que ele, no caso aí, é o Gabriel, né? Então o filho vai casar lá com uma moça rica, e aí fala para o pai não ir. Só que o Mazzaropi muda um pouquinho o fim da história. É. Ele faz o pai. Ele faz uma confusão, né? E aí o filho acaba tomando consciência, assim, né? Nem me lembro que filme é. Eu nunca vi esse filme não, mas essas histórias assim, elas são assim, é igual o Milagre da Flecha, né? Tem algumas que são recorrentes, né? Elas voltam a falar dessa vivência ingrata, né? E aí, aqui desse jeito ela fica muito caricata, né? Mas em alguma medida isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Aí, para voltar no Evangelho e concluir essa parte, vai ser dito assim: o incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daquele entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir.
Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Mãe, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e eu acho que é progredir. Cortou um pedacinho aqui do meu. Tá certo. Eu quis colocar esses dizeres porque eu acho essa uma das páginas do Evangelho mais, mais assim, efusivas, mais assim, de alerta mesmo, sabe? Num tom de assim, olha, presta atenção no que vocês estão fazendo, porque aqui a gente tem algo muito sério. Então, com certeza, nessa vivência, a gente não tem muito dessa. Não tem muito de laço espiritual aqui, mas vai ter. Vai ter, se a gente cultivar isso. Porque você imagina que a gente recebeu um espírito assim, como filho ou como pai. Imagina que a gente recebeu um espírito assim como filho ou como pai. Em outra vida, numa outra existência, que nós não sejamos pais e filhos, ou irmãos, vocês acham que a gente vai encontrar, vai trabalhar com esse espírito numa loja, sei lá o que vai ter de emprego daqui no final do século? Você acha que a gente vai encontrar esse espírito e ele vai ser como indiferente para nós? É claro que não. Vai ser uma relação de amor e ódio até a gente conseguir fazer com que o amor vença. Até a gente conseguir fazer que aquele, como diz a minha avó, aquela maquerência, né, se transforme em algo produtivo, limpo, vivo, né? É um desafio. É um desafio. É para todo mundo. A diferença é que a gente consegue entender por quê, né? A gente não sabe nem exatamente o que aconteceu, mas a gente sabe por quê. A Karen falou do André, tem um livro que voltei a ler depois de 30 anos, um livro que virou uma peça de teatro, uma das peças de maior sucesso da história do teatro nacional, chama Laços Eternos, em que um rapaz, bem posto, assim, bem bonitão e tal, ele tem uma esposa muito boa, mas ele se deixa envolver por uma vizinha, e ele se relaciona com essa vizinha, e essa vizinha, e acaba que ela dá um jeito da mulher morrer, tipo isso. Eu sei que ele vai ser assassinado por conta desse relacionamento, porque ela também era casada. E numa outra vida que o livro trata, ela volta, a amante, volta como mãe dele. E ela tem uma relação quase incestuosa com ele, mas ele sentia um certo repúdio por ela. Ele não sabe de onde vem exatamente aquele asco, mas ele, pela premência da vida, pelas contingências da vida, ele acaba sendo chamado a cuidar dela até o fim dela, até o fim da existência dela. E ele consegue superar aquela provação que ele mesmo havia plantado. Um relato de uma terapeuta, eu acho que é psicóloga, que ela diz que ela atendeu um caso
que a moça era paciente dela. Olha, aí ela fala assim, ela tem uma amiga, uma grande amiga, e o marido Tá e o, travando só para mim aqui. tô travando? Tá sim, já duas vezes. Espera um pouquinho. Lígia, pega meu celular lá para eu compartilhar a internet aqui. Voltou? Voltei? Voltei. Tá. Olha como é que a gente consegue enrolar tudo. A moça fala assim, nossa, que marido que essa moça tem. Quando a moça fica grávida, a esposa fica grávida, ela esfria um pouco o relacionamento entre eles e a moça se vale desse momento e cria uma situação para se aproximar do cara e ficar com ele. E depois ela mesma cria uma outra situação para a amiga descobrir que havia aquele relacionamento. Tá dando para entender? Tá dando. Tá bom. Ele se separa, mas ele tinha um filho com a esposa. E passa a morar com essa que era amante e vira esposa. Ela fica grávida, a atual esposa, ex-amante. E ele, com o relacionamento que ele tem com a antiga esposa e tal, por conta do filho, ele se envolve com a antiga esposa. E passa a ter um caso com ela, larga da atual e volta para a antiga. Gente, mas a gente que complica, né? Vai gostar de complicar, né? O Richard Simonetti, ele tem um livro. O Richard é muito assertivo. Eu não me lembro qual dessas obras que é. Que ele fala assim: não vem com esse papo furado, não. Não vem com esse papo furado, não. Você criou um compromisso, se estabeleça no seu compromisso. Cumpra o que você prometeu. Não vem com esse papo, tipo assim, sabe? Eu acho bacana o jeito que ele fala, sem alegorias, viu, Bruno? Bem assertivo. Eu até já usei isso numa palestra uma vez, porque ele não manda recado, não. Ele fala exatamente, ó, cumpre o que você não complica, não, que a vida já tem muita complicação. Como diria Vinícius, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Se a gente deixar só os desencontros, quem que aguenta, né? Não sobra ninguém. Muito bem. Agora, eu reservei um tempinho para falar sobre a família mesmo de Jesus. Porque o texto fala assim, sua mãe e irmãos estão aí. Jesus tinha irmãos? Jesus tinha irmãos? Vou adiantar, é uma pergunta irrespondida na tradição cristã, na história do cristianismo. Vou dar alguns elementos aí pra gente. Os irmãos de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Isso aqui é naquela parte lá que Jesus fala que ninguém é profeta em sua terra, né? E eles reconhecem, mas esse aí é o Jesus, filho da Maria, filho de José. A igreja sempre negou a existência de irmãos para Jesus, mas por duas razões: sustentar o dogma da virgindade perpétua de Maria e a doutrina do pecado original formulado por Santo Agostinho como a solução ao problema do mal. O problema do mal, se o mal existe, como ele existe, eu não vou falar disso não, que aí eu tenho que ficar até a meia-noite aqui. Mas só para justificar que isso sempre foi negado.
Em Atos, são contados como integrantes da comunidade cristã de Jerusalém os apóstolos com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Paulo, na primeira aos Coríntios 9:5, também destaca os irmãos do Senhor. Essa passagem, inclusive, assinala que os irmãos de Jesus eram casados. E aos Gálatas 1:19, o apóstolo de gentios se refere a Tiago, o irmão do Senhor. A história de José o carpinteiro, texto apócrifo, cujas cópias remanescentes na antiguidade estão em árabe e em copta, fala em 4 meninos e 2 meninas provenientes do casamento anterior de José. Com base nisso, a igreja ortodoxa, a grega, supõe Jesus cercado de irmãos e irmãs por parte de pai. Já o proto-evangelho de Tiago, outro apócrifo, datado de 150 d.C., além de ligar os irmãos de Jesus a um primeiro casamento de José, nomeia pais a Maria, que são celebrados pela igreja de Roma, Santa Ana e São Joaquim. Ou então Santa Ana, Ana, que seria a avó de Jesus, e Joaquim. Flávio Joséfo refere-se à condenação de Tiago, irmão de Jesus. E Eusébio de Cesareia, autor da História Eclesiástica, descreve o interrogatório que Dominiciano dirigiu contra os netos de Judas, irmão do Salvador segundo a carne. Em Lucas, declara que a gente até estudou isso, declara que José e Maria estavam em Belém quando se completaram os dias para o parto, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. A preferência pelo termo primogênito, que é aquele que é gerado antes dos outros, sobre unigênito, o único gerado por seus pais, favoreceria, então, por essa tese, a hipótese que Maria ser mãe de outros filhos, e afasta a hipótese de José ter filhos de uma primeira união, vez que Jesus foi consagrado como primogênito de José no templo. Tá indo muito rápido, tá dando para entender? Então eu estou dando indicativos da história de que Jesus tivesse irmãos, porque o Paulo fala disso em duas epístolas, e há o próprio texto que a gente acabou de ver, há aquele outro que a gente já estudou também, que ninguém é profeta em sua terra. É isso. Bom, beleza. Aí desse livro, da manjedoura a Emaús, mas monógenes, unigênito. Os homens sofrem porque são concebidos em pecado, o pecado do casal original. A questão me vendo? Que é Adão e Eva. Ô Bruno, me fala se vocês estão me ouvindo, porque que tá dando que tá... Agora tá. Deu uma travadinha quando você estava lendo o item 1. Mas vocês leram aí, deu para ler, né? Deu sim. Tá. Então, por conta disso, por conta dessa doutrina de bem e mal, do pecado original, de Adão e Eva, aqui o estudo do Clóvis. Com essa doutrina, ergueram-se 1.500 anos de hostilidade à mulher e ao sexo no Ocidente. A igreja do pós-pecado original convém imacular Maria para fazer dela uma mulher diferente, acima das outras, que concebeu sem sexo e se perpetuou virgem. O que ele está defendendo aqui? Que essa doutrina da virgindade perene de Maria não encontra respaldo no texto dos evangelhos. É uma criação humana para defender que nós viemos do pecado original, a gente paga pelo pecado original, e Maria não tem isso porque ela não se corrompe, como se ela não jamais tivesse, se ela tivesse permanecido virgem pela vida toda. Que a gente até já falou disso aqui uma vez, tá? Pode-se de fato imaginar um Deus de amor, o pai do filho pródigo, como na série de parábola, que só consente em perdoar aos homens as tolices do primeiro casal, enviando seu filho
para se oferecer a ele em sacrifício, é uma visão horrível de Deus. Os judeus naquele tempo acreditavam que as relações sexuais no período da gravidez animavam o feto e o fortificavam. José absteve dessa tradição, mas Mateus, capítulo 1, 24 e 25, informa que ele recebeu em casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz a um filho, que é Jesus. Aí agora eu vou passar, já encerrando, as fontes espíritas que a gente colhe. Essa primeira não. Uma passagem reforça a unigenitura de Jesus, a entrega de Maria aos cuidados de João, o apóstolo, pelo próprio Jesus no Calvário. Por que ele a deixou sob a proteção do apóstolo se ele possuía outros filhos? E ela, Beto de Campo, alguém falou? se ela possuía, desculpa. Se ela possuía. Humberto de Campo, comentando os caminhos de Maria depois da crucificação, esclareceu que, dispersados os discípulos para a causa da Boa Nova, a mãe de Jesus se retirou para Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam. E alguns anos passaram até João ir procurá-la. Parentes mais próximos entendia-se irmãos e primos. E Amélia Rodrigues confirma que os supostos irmãos de Jesus eram filhos de Maria e de Cleófas, Tiago Moço, Judas Tadeu, seu irmão, e Mateus Levi, o ex-publicano. Eram filhos de Alceu e Maria de Cleófas, parenta de Maria, sua mãe. Nazarenos todos. Eram primos afetuosos e passavam como seus irmãos. Também a opinião de Humberto de Campos, Levi, Tadeu e Tiago, filho de Alceu e de sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Então aqui, falando de família, das suas profundas afinidades afetivas. Aí sim. Da parte do mestre de Nazaré, não restaram dúvidas. Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ficou meio densa a parte ali dos estudos, mas é só para a gente ver que é uma coisa que não tá assim elucidada, né? E para concluir, que pela literatura espírita que nós temos disponível, Jesus não tinha irmãos de sangue e irmãs. E é o que eu sempre pensei mesmo, porque se não fosse assim, Jesus não teria confiado ela aos cuidados de João, dizendo: Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. É isso aí. Críticas, sugestões. Uma vez eu vi uma palestra do Haroldo falando sobre isso, e ele fala assim que é um tema inconclusivo. E ele fala assim, gente, vamos combinar o seguinte, ele fala para a plateia: quem desencarnar primeiro volta para me contar. E ele não dá a posição dele, ele não fala não. É porque são muitos elementos, né? São muitos elementos. E assim, e talvez a fala do Cristo, igual, lembra quando a gente discutiu a fala de Jesus sobre João, que o maior que dos nascidos de mulher, João é o maior, mas o menor no reino dos céus é maior que ele, e a gente ficou com esse negócio de maior e menor, né? Talvez por isso mesmo Jesus tenha dito, né? Eis aqui minha mãe e meus irmãos, né? Como a dizer assim, se Jesus teve ou não teve irmãos, é o que menos importa. É o que menos importa. Tem coisa muito mais importante para se tratar, né?
E aqui também, Bruno, o Champlin, como o Kardec, até nesse trechinho que eu coloquei, mas ele fala muito mais, né, dessa visão assim, moralista, purista, para justificar uma tese, né, de tratar da pureza, né, de Maria, num sentido assim, que se ela tivesse alguma relação, ela não seria Maria, né? Então, talvez na visão mais humana, ela seja até maior, né? Ela seja até maior, porque tal como Cristo, né, viveu como nós e ainda assim fez o que fez, né? Nessa linha. O Vinícius colocou aí que somos todos irmãos, né? É a música do César, Vinícius. Pois afinal em Deus somos irmãos. Tinha um mundo de música que eu tinha trazido aqui para poder falar dessas questões das relações, né? Dentro da nossa casa, né? Tem uma que eu gosto muito, que faz tempo que eu estou preparando uma palestra para falar dela, que é uma música do Chico Buarque, eu acho que chama Gota d'Água. E ele fala, lá pelas tantas, ele fala assim: deixe em paz meu coração, que ele é um copo até aqui de mágoas. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. É essa e uma outra do Gonzaguinha, que lá no finalzinho também ele diz assim: veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta, e eu busquei a palavra mais certa, vê se entende o meu grito de alerta, que é o nome da música. Veja bem, é o amor ocupando machucando o meu coração, a um lado da gente dizendo que sim, e essa vida da gente dizendo que não. É triste? Mas é uma realidade para muitos, né? Assim, acho que em muitas casas, em muitos lares, o chamamento é muito forte, né? É muito forte. E compete a nós, né? Fazer o melhor. Fazer o melhor. Se vai separar, se não vai, isso aí é uma questão de cada um, né? É íntima. Mas fazer o melhor, essa daí é para todos. Muito bom, muito bem. É isso aí, Karen. É isso aí. Às vezes a gente vive tão pertinho de pessoas, né, que a gente não são irmãos de sangue e a gente tá juntinho. Quem que vai fazer a prece aí pra gente terminar? Só para falar um oi aqui para Eliane, para Tânia, que chegou depois, pro Fabrício, a Larissa. Ninguém? Ana Maria? Pode fazer? Está sem áudio. Ele nunca me chamou de Ana Maria, menino. É que eu falo só a Ana, tem a Ana Lívia. Unir os nossos pensamentos de amor, esse grupo tão querido, almas irmãs, que estamos em busca da nossa evolução. Então, pensando nisso, nós agradecemos a Deus pela oportunidade que nos foi dada nessa noite. Agradecemos a Jesus que nos acolheu nesse planeta com tanto amor, nos trazendo tantos ensinamentos até hoje. E agradecemos a espiritualidade amiga, os nossos anjos de guarda, que estão sempre nos intuindo, nos ajudando a escolher o melhor caminho. Agradecemos ao Everton, que preparou
esse estudo tão importante para as nossas meditações e que nós possamos, ao decorrer dessa semana, refletirmos quanto à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Obrigada, Mestre Jesus, por nos amar. E obrigado, amigos, pelas oportunidades. Que seja feita a sua vontade entre nós, Senhor. E que assim seja. Obrigado, Ana. Eu vou colocar no grupo, eu lembrei da uma música que está no Cancioneiro do Espírito, chama Laços e Nós, que é sobre a família. O que Gente, é, o obrigado. que é. A Ana Bíblia canta, olha. Vou pôr lá, vamos ouvir a O voz da Ana gravadinha. que é. Gente, boa semana, viu? Com Deus. Tchau, tchau. Valeu, boa semana. Tchau, Obrigado, tchau. Gi. Voltem Boa mais. noite, boa semana. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite, boa semana. noite.